Você deve ter acompanhado a polêmica em torno do discurso do deputado federal Nicolas Ferreira no Dia da Mulher, em que com uma peruca loira ele se colocou brilhantemente no lugar de fala para defender as mulheres e agora está sendo acusado de transfobia, pessoas atrás dele querendo caçar o mandato. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não, porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de 2 metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes, estão perdendo o seu espaço até mesmo em concurso de beleza, senhores. E pensa só isso, uma pessoa que se sente simplesmente algo, impõe isso para você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no Dia das Mulheres um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas, homem aqui, para poder dizer o seguinte: mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Simone de Beauvoir, que em 77 assinou uma frente pela legalização da pedofilia, e a esquerda fica em silêncio isso, e tenta ficar impondo para as mulheres que ser corajosa, ser brava, ser uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe só às feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão com certeza mulheres valorosas. Por fim, parabéns, mulheres, sem vocês nós não seríamos nada. Obrigado, presidente. Porque eu sou uma mulher cis. Então, primeiro, eu só queria dizer ao senhor que a sua fala começou errada, porque não é um homem que se sente mulher. Uma mulher trans é uma mulher que só não tem os mesmos aspectos biológicos de uma mulher cis, mas ela é uma mulher. Então ela não está competindo comigo, ela está ocupando o mesmo espaço que o meu e de direito. Elaine, vou te devolver uma pergunta, depois vou te responder. Defina por gentileza não, obrigada, o que é mulher, Elaine. Defina por gentileza o que é mulher. O senhor não sabe com 26 anos... Elaine, a gente está no programa aqui. O senhor não sabe o que é uma mulher? Eu estou te perguntando. Quando a gente pergunta... Quer que eu dê uma aula de biologia para o senhor? De ciência? Não, eu estou fazendo uma pergunta muito objetiva. Eu sei o que é uma mulher. Eu sei o que é uma mulher cis e uma trans. Não, começa agora. Eu acho, assim, suspeita, que você não quer definir mulher. Porque caso eu defino você vai mulher, então, não, define. Senhor, eu defino mulher é o sexo frágil, mulher é aquela que tem dupla jornada de trabalho, mulher é o que a gente se sente. Elaine, tá? Por gentileza, defina para mim o que é mulher. Eu sou mestre em direito e a minha dissertação é nessa área. Então, se o senhor começar o debate defina, por aí, então, aí é que eu gosto. Mulher, eu não quero mulher, define o que é mulher. Diga o seguinte, vai lá. Mulher vai para mim, a gente tá te esperando. Mulher é qualquer pessoa que quiser ser mulher, inclusive um homem que... então tá bom, então. Então o homem tem a capacidade de menstruar, Elaine? Ah, por favor, aí só tá sendo baixo demais, aí eu não vou nem continuar. Arregou. E essa
histeria toda acontece porque a esquerda, ela precisa ser ditatorial. Ela não pode deixar que as pessoas se levantem com argumentos contra ela, porque ela perde todos os argumentos. Ela não tem argumentos, os argumentos dela são os mais esdrúxulos possíveis. Então, como ela sempre perde para a razão, para a lógica, ela tem que ser ditatorial, ela tem que tentar calar os seus oponentes. É isso que ela vem fazendo aí com os nossos deputados, porque o deputado, ele está ali para falar, né, no parlamento. O parlamento vem de parlar, falar. E se ele não pode falar o que ele pensa, que, na minha opinião, ele só disse verdades, que todos nós concordamos, mas sempre vai vir essa minoria barulhenta chamada esquerda para poder tentar calar as pessoas que falam as coisas óbvias, porque hoje em dia a gente precisa dizer o óbvio. O que mais me choca é ver mulheres indo contra tudo isso que o Nicolas está falando. Ou seja, o Nicolas estava lá defendendo as mulheres, que as mulheres estão perdendo espaço para os homens, porque os homens que se sentem mulheres vão lá e tomam o espaço delas nos esportes e entrando no banheiro feminino. E eu não sei como que tem mulheres que ainda defendem isso e querem caçar o Nicolas por ele estar falando o óbvio. E eu quero nesse vídeo trazer um pouco mais de luz sobre essa questão da ideologia de gênero, dessa militância trans que está crescendo aqui no Brasil, nessas ideias malucas, progressistas que não tem fundamento algum. Eu recomendo que você assista esse documentário, What is a Woman? Vou deixar aqui o link dele legendado aqui no YouTube, na descrição desse vídeo, e eu vou trazer também os principais pontos que eu achei interessantes desse documentário. O apresentador do programa americano The Daily Wire, chamado Matthew Walsh, ele resolve questionar por que todo mundo agora resolveu dizer que não existem mais diferenças entre meninos e meninas, que se você se identifica com uma coisa, você é essa coisa. E ele começou a questionar como é que eu faço para ensinar meus filhos que estão sendo bombardeados com essas ideias. E aí ele resolve iniciar essa investigação, né, por todo o país e até pelo mundo. Ele começa a entrevistar várias pessoas, desde pessoas comuns a universitários, professores universitários, médicos, e ele resolve procurar de cara uma terapeuta que se diz especialista nesses assuntos de confirmação de gênero. E o engraçado é que ele chega nessa terapeuta, eu não sei como foi combinado isso com ela, né? Porque assim, ele chegou como se ele tivesse com essa problemática, com essa questão. Então ele vai levando ali como numa consulta e a mulher vai entrando na onda, assim, e ela vai achando aquilo o máximo, como se ela estivesse auxiliando ele nessa descoberta. Então ele começa a fazer algumas perguntas, mas se a minha mãe é mulher, se a minha esposa diz que é mulher, apesar de eu não ter perguntado para ela, mas o menino que tá do meu lado e diz que se sente como uma mulher, é uma mulher? Afinal, o que é uma mulher? E aí ele joga essa pergunta para ela e aí ela fala o seguinte, ela fala assim: bom, essa é uma excelente pergunta, mas eu não posso respondê-la porque eu não sou mulher. Sendo que, gente, o mais engraçado é isso. Ela diz que ela não pode responder porque ela não é uma mulher, sendo que ela é uma mulher, mas ela não se sente uma mulher, ela é outra coisa. E aí ele começa a questionar ela e ele pergunta, tá, mas como é que surgiu isso, né? Essa ideia de que não existe homem e mulher, cada um se sente como quer. Aí ele falou, onde que você aprendeu isso? Aí ela falou assim, bem, eu aprendi isso de pessoas que são transgêneros, que dizem que você pode ser muito mais do que esse binário. E aí ele pergunta, mas da onde vem, quem é que define, né, o seu sexo? Aí ela, são os médicos. Os médicos, e aí ele vai perguntando, né? Ele vai só cavando. Mas como que os médicos definem quem é homem, quem é mulher, né? Quem é menino, quem é menina? Aí ela, eles definem pela genitália. Mas hoje nós sabemos que nós somos muito mais do que esse binário. Gente, assim, você ouvindo as pessoas tentando explicar o inexplicável, te dá uma agonia tão grande. E aí você vai entendendo, assim, como é uma questão básica. Essa pergunta que ele faz é genial, porque ao perguntar o que é uma mulher, ninguém sabe responder. As pessoas estão confusas. Inclusive ele vai numa passeata onde só tem mulher,
Ele pergunta para as mulheres e elas ficam rindo, ninguém consegue responder. As mulheres expulsam ele da passeata, ele fica lá com um cartaz. O que é uma mulher? Ele pega um megafone e fica perguntando: o que é uma mulher? Alguém pode me dizer? Eu tô numa passeata de mulheres. E ninguém responde a ele, ninguém consegue responder. E ele ouve as definições mais bizarras do que é ser uma mulher, né? Tem mulher que fala: a mulher é uma pessoa delicada, que gosta de coisas bonitas. E aí ele fala: eu gosto de perfume de rosas. Sou uma mulher? Aí a outra responde: você pode ser uma mulher. Eu poderia ser ela? Claro que sim, você pode ser o que você quiser. E, gente, é uma coisa assim, é catastrófica. Assim, é uma pergunta que ninguém consegue responder. E a melhor resposta que eles conseguem dar é a seguinte: mulher é aquele que se identifica como uma mulher. E aí ele fala: tá, mas o que é uma mulher? Mulher é aquele que se identifica como uma mulher. Mas o que é uma mulher? E aí a pergunta, ela não sai do lugar. Ele fala: você consegue responder essa pergunta sem dizer a palavra mulher? Porque isso, você está definindo algo com a palavra que está na pergunta. Não dá. Ninguém consegue. Ele vai procurar professores universitários. Gente, essa parte foi uma das mais engraçadas, porque o professor que dá aula sobre esse assunto, sobre essa ideologia do gênero, ele fala que ele é um cientista social. Ele consegue falar e não falar nada. O documentário até coloca essa parte meio irônica. Ele bota o professor falando, né, emendando uma fala com outra. E aí ele abrindo a boca, fazendo aquele barulho, aquela música, tipo de desenho animado, quando a pessoa não tá entendendo nada que a outra tá falando. Eles transformaram essa parte numa das mais engraçadas do documentário, porque realmente foi isso. O professor tentou explicar a diferença entre sexo e gênero e ele não conseguiu. E no final ele ainda fica revoltado, porque o Matt começa a perguntar assim: cara, mas qual é a verdade? A gente tá aqui em busca da verdade. E ele falou: não, porque a verdade é transfóbica. Aí o Matt: como que a verdade é transfóbica? A verdade não é transfóbica. A universidade não está aqui para buscar a verdade? Nós estamos para buscar a verdade, mas do jeito que você está falando, eu estou me sentindo constrangido, você está sendo rude. A busca da verdade agora é rude e transfóbica. Então ele tenta explicar a diferença entre sexo e gênero e ele não consegue. No final ele chega à seguinte frase, né? O Matt pergunta assim: você então pode dizer que gênero e sexo são coisas diferentes? Aí o professor fala: são e não são. Ou seja, gente, é um papo de doido quando você escuta o cara explicando, se você fica nervoso, se você fica assim, estressado, porque é algo assim muito surreal. Uma das pessoas que ele entrevistou que eu mais gostei foi um senhorzinho, dono de uma loja, e que ele tinha colocado uma placa que a vereadora trans tinha considerado super transfóbica. Esse vídeo que fizeram também viralizou, e aí ele foi lá entrevistar esse senhorzinho. E o que eu mais achei legal do senhorzinho foi o seguinte: ele falou assim: olha, eu não importo se você diz que você é mulher, se você é um pastor alemão. Eu só não quero que você empurre essa merda goela abaixo, né, na minha garganta. Por quê? Porque isso não é a realidade. Eu tô vendo que você não é isso que você tá dizendo que é. Então, eu acho que esse senhorzinho, ele resumiu a questão. Ele falou assim: eu não ligo para os seus sentimentos, eu não ligo se você se sente como uma mulher. O que você não pode querer é que eu afirme isso, porque não é verdade. A realidade é uma só, e a realidade é que você não é uma mulher. E essa foi a discussão, né? Essa vereadora trans, ela se sentiu ofendida e ficou acusando ele de transfobia, que é o que a esquerda tem feito hoje em dia. Então, se você nega o que eles dizem, você é transfóbico, sendo que a realidade é uma só. A realidade é que o homem continua sendo homem, mesmo ele tendo passado por uma cirurgia, seja o que for que ele ache que ele seja. A realidade é uma só. Eu não posso dizer que a grama é rosa porque você está me dizendo que é. Eu não posso afirmar que você é uma mulher só porque você diz que você é. E aí todo esse documentário ele vai girar, né, nessa polêmica, e ele vai entrevistar várias pessoas. Uma parte que eu achei muito interessante também foram as das meninas atletas. As atletas completamente devastadas, frustradas, porque elas dão o máximo delas e elas não conseguem mais alcançar o primeiro lugar. Porque se tiver uma mulher trans, elas vão perder de lavada.
Tem aquela atleta super polêmica, Lia Thomas, que quando ela era homem, ela ficava lá atrás na classificação da natação, e quando ela se declarou mulher e aí foi competir pelas mulheres, ela ficou em primeiro lugar. Muitas atletas sofrendo com isso e pior, elas não podem falar isso abertamente porque pode prejudicar a carreira delas. Agora que tem uma ou outra falando, teve uma até que não apareceu porque ela não quis se comprometer. Sem contar a polêmica dos vestiários, porque eles têm que entrar no vestiário e ficar pelados lá e elas têm que ficar vendo aquela coisa lá do homem, porque é o homem, não adianta, e elas se sentindo super constrangidas com tudo isso. E, gente, assim, o negócio já se expandiu, já ultrapassou todo o limite da sanidade mental. Uma pessoa que defende isso, ela é simplesmente maluca. Uma parte revoltante para mim foi quando ele pergunta para aquela terapeuta do início, ela também é pediatra e ela trabalha exatamente com essa afirmação de gênero nas crianças, né? Então ele pergunta assim, mas com que idade, né, você já pode dizer que você tem um gênero diferente? Aí ela, nossa, tem bebês e crianças que conseguem identificar isso muito cedo. E ela falando isso com maior naturalidade. E aí o Matt pergunta, mas você acha normal uma criança que ainda acredita em Papai Noel conseguir afirmar algo tão sério sobre a vida dela? Aí ela, claro que sim, pode sim, não tem nada a ver. Aí ele, mas elas acreditam em Papai Noel, Papai Noel não é a realidade. Aí ela, mas o Papai Noel entrega os presentes de Natal. Gente, quando ela fala isso, dá uma raiva. Ela mostra assim toda a infantilidade dela, né, de lidar com esse assunto que é tão sério. Ou seja, a criança ela pode acreditar no Papai Noel. Aí ele fala, mas não é a realidade, sabe? Ele bate nessa tecla. Não é a realidade, não é a realidade. E eles não estão nem aí para a realidade. A criança que pode ainda acreditar em Papai Noel, ela pode sim dizer que ela é homem, que ela é mulher, que ela é o que ela quiser ser, porque não tem mais isso de binário. E aí nas escolas eles estão ensinando isso cada vez mais cedo, causando confusão nas crianças. E uma parte sensacional que eu aplaudi foi quando ele foi entrevistar uma psicóloga, psiquiatra, e a mulher arrasou. Ela explicou tudo direitinho, assim. Ela explicou o seguinte, existem essas pessoas que se sentem mal com o próprio corpo, com o próprio sexo. Isso tem um nome, isso se chama disforia de gênero. Mas ela falou que isso não representa nem, sei lá, 1%, né, das pessoas. Ela falou que isso é muito mínimo, e que ela falou que o que está acontecendo hoje é totalmente inaceitável, porque eles estão pegando algo que acontece com uma parcela ínfima da população, que é essa disforia de gênero, e eles estão colocando isso como uma opção para as crianças muito novas. Então isso causa uma confusão mental. E aí ele pergunta para essa médica, né, essa psicóloga, ele, mas e aí? Um homem que se diz trans, que se diz mulher, ele é uma mulher? Aí ela responde, não. Ela assim foi a que deu a resposta mais nítida possível, mais clara possível. Não, ele nunca vai ser uma mulher. Não tem como. Então essa psiquiatra é a que consegue esclarecer de forma mais simples o que está acontecendo. Ela fala que é importante distinguir o que está acontecendo hoje com as crianças com as pessoas que têm realmente essa disforia de gênero. Porque ela fala, o que está acontecendo é que as crianças estão crescendo, sendo bombardeadas por essas ideias mentirosas, e aí quando chegam numa certa idade, elas anunciam que são fluidas de gênero, ou que se consideram, que se identificam com outro gênero. Então, assim, porque elas foram totalmente influenciadas. E aí ela traz a definição clara do que é sexo e do que é gênero. Ela fala, sexo é biologia, sexo é imutável, é baseado em cromossomos. 99,999% das células do corpo são marcadas como masculinas ou femininas. O gênero, por outro lado, é uma percepção, é um sentimento, é uma forma de identificar que é uma experiência. E isso é totalmente subjetivo. E o Matt vira para a psiquiatra e fala assim, bom, parece que hoje em dia, se você não aceita essa diferença entre sexo e gênero, essa abordagem atual de sexo e gênero, você é um dinossauro. Aí ela fala, não, eu não sou um dinossauro, eu estou enraizada totalmente na realidade e na ciência. E aí ele fala, mas que realidade?
Aí ela, há uma realidade. Há uma só realidade. Qual é a realidade? Gente, a realidade é que a gente vê um homem e uma mulher. O homem tem pênis, a menina tem vagina. Essa é a realidade. E o que eles estão fazendo é algo assim que não dá pra explicar. Eles ficam tentando, enrolando. E é só você olhar pra natureza, mas eles querem desconstruir tudo, desconstruir a natureza. E quando eu vou gravar um próximo vídeo falando sobre a origem dessa ideia, dessa ideologia de gênero, que é macabra, totalmente assustadora. Eu vou trazer um vídeo só pra isso. Aguardem aí a parte 2, então, dessa continuação aqui desse documentário What is a Woman. E uma das partes, assim, mais fantásticas também desse documentário foi quando ele fala o seguinte, ele fala assim, cara, ninguém tá me respondendo o que é uma mulher, eu acho que eu tô procurando perto demais da minha casa, então eu tenho que ir pra mais longe. Aí ele pega o avião, né, mostra lá o aviãozinho, indo visitar uma tribo africana. E ele chega numa tribo, assim, muito fofa, assim, o pessoal tudo animado, tudo alegre. E lá ele é recebido por um intérprete que vai fazer essa mediação ali entre o inglês e a língua da tribo. E ele fala algo tão bonitinho, ele falou assim, você tá aqui pra aprender comigo e eu tô aqui pra aprender com você. Eu achei muito fofo, gente, já a tribo já dando uma lição valiosíssima para nós. E aí ele começa a conversar, eu até anotei aqui esse diálogo que foi o melhor, gente. Ele fala assim, ele vai conversar bem naturalmente, né? Ele tá lá tentando aprender a jogar a lança, vendo como é que funciona a rotina, ele vai conversando, ele pergunta assim, qual é o papel de um homem? Aí o cara da tribo responde, bom, no papel de um homem você precisa trabalhar para sua mulher, ter filhos, e se você tem filhos e não tem algo para alimentá-los, você ainda não é um homem. E aí o Mate pergunta, e se um homem, por acaso, quiser fazer o papel da mulher? Aí ele, na comunidade Maasai, não vai existir de jeito nenhum. Eu adorei essa parte. Cada um tem o seu dever, eles dizem, né? E aí o Mate, bom, um homem pode se tornar uma mulher? Aí o cara da tribo, não. Aí o Mate, e quanto a um transgênero? Aí o cara até fala assim, o quê? Transgênero? O quê? Ele nem sabe o que é transgênero. Aí ele pensa assim um pouquinho e fala, bom, se você quer se tornar uma dama, mas é homem, você tem algo errado na sua mente. Algo errado em sua família, algo errado em você. Aí o Mate pergunta, e alguém não binário? Aí ele, como é que é? Ele nunca ouviu falar nisso na vida. Aí ele pensa um pouquinho e ele fala assim, alguém que nem é homem, nem é mulher? Aí o Mate, é isso. Aí ele, nós nunca vimos coisas assim. Para um homem, ele tem um pênis. Para uma mulher, ela tem uma vagina. Aí o Mate manda a pergunta que faz todo mundo rir. O Mate pergunta assim, e uma mulher com pênis? Aí eles olham assim, quando ele interpreta para a tribo, né, tem outros homens juntos, os homens começam a rir. Aí ele fala assim, o Mate fala, por que tá todo mundo rindo? Aí ele explica, eles estão rindo porque nunca ouviram algo assim. Gente, olha só, isso aí já nos dá uma pista do que está acontecendo. Numa tribo que mantém ali as suas origens, onde o pai ensina para o filho o que é ser homem, nunca nem houve esse questionamento, para você ver que isso é algo totalmente criado e implantado no Ocidente. E o Mate dá uma resposta formidável, ele fala assim, no meu país eu não consigo passar um dia sem ouvir. No meu país você vai ouvir homens dizerem, eu sou uma mulher presa no corpo de um homem. E aí eles ficam assim, cara, que é isso que ele tá falando? E aí tem um senhor da tribo que ele fala o seguinte, para a gente saber que é uma mulher, a gente tem que fazer 3 perguntas. 1, tem seio? 2, tem vagina? 3, ela dá à luz? E aí, quando a gente sabe essas 3 respostas, a gente sabe que é uma mulher. E aí o Mate faz uma brincadeira, ele fala assim, com base no que estou dizendo sobre o meu país, você se mudaria para a América? Aí o cara, never, nunca me mudaria para o seu país, não me interessa isso. E aí o Mate conclui, parece que vocês não gastam muito tempo pensando em gênero. E aí a tribo, não, porque nós acreditamos que é um plano de Deus. Eu estou chocado com o que você está me dizendo. Gente, exatamente isso. Essa ideia choca qualquer pessoa normal que entende que Deus criou o homem e a mulher. E aí o Mate continua. Ele fala que o povo Maasai não pensa muito em gênero, mas tem um senso firme da sua identidade.
Está claro, então, que a ideologia de gênero é um fenômeno exclusivamente ocidental. E aí o documentário continua, então, com a pergunta: de onde vem tudo isso? Eu vou guardar essa parte para o próximo vídeo, para contar para vocês qual é a origem dessa ideologia terrível. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aqui. Comenta pra mim qual foi a parte mais absurda que você viu nesse documentário, se você assistiu. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir, corre. E se inscreve aqui no canal pra você ver a continuação desse vídeo. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.